Diz que tinha uma cidade lá do interior, um sacristão que ajudava na igreja. A igreja do interior, vocês sabem como é que é, né? É quase que o ponto turístico da cidade, umas igrejas bonitas, né? Tem umas que parecem umas catedral. Geralmente elas ficam lá no centro da cidade, tem uma praça, né? É o ponto de encontro do povo da cidade, é a igreja. E tinha uma igreja lá e um sacristão. Muitos anos aquele homem lá como sacristão, só que ele era analfabeto. Qual que era a missão dele? Ele abria a porta da igreja, fechava a porta da igreja, zelava lá das coisas da sacristia, deixava tudo organizadinho, limpava. E ele batia o sino. Ele que era o encarregado, todo dia pontualmente, ele batia o sino. Mas ele fazia aquilo com tanto amor, com tanto capricho, com tanto carinho, com tanto zelo. E anos o sacristão analfabeto que batia o sino da igreja. Ele era tão certinho, tão pontual, que o povo acertava o relógio com a batida do sino, né? A hora que ele batia, deixa eu acertar o relógio aqui. Não tinha celular naquela época. Mas só que um belo dia o bispo começou a fazer a mudança dos padres. Vocês sabem que tem negócio de mudança de padre, né? Aí mandou o padre daquela paróquia para outra igreja, era um padre meio idosinho, e mandou para lá um padre novo. O padre novo, vocês sabem como é que é, cheio de ideias, inovações, e ele queria revolucionar aquela paróquia, e já chegou com tudo, botando fogo. Mandou pintar a igreja, reformar os bancos, e foi fazendo, né, a igreja cada vez ficar diferente. E aí ele falou, eu vou renovar aqui o quadro de funcionários da igreja. E aí ele colocou as regras lá, uma das regras, olha, para ser contratado, uma das exigências é que tem que ter pelo menos aí um ensino médio, tem que saber ler e escrever, senão não vai poder trabalhar na igreja. E aí aquele sacristão, né, meio assim encabulado, falou, ai padre, mas e eu? O que tem em você? Eu não sei ler nem escrever, eu sou analfabeto. Ele falou, meu filho, sinto muito, a regra é igual para todos. Se não souber ler, não souber escrever, está demitido. E não teve conversa. Demitiu o sacristão, coitado, ele triste, injuriado com aquela situação, tantos anos de dedicação ali naquela igreja. E foi magoado, né? Embora para casa com aquilo. E aí à noite lá ele meio revoltado, meio triste, falou, quer saber, eu vou tomar uma latinha para me desestressar aqui. E aí ele saiu pela rua e aí foi procurar, né, algum lugar para ele comprar lá a latinha dele, acho que já era umas 9, 10 horas da noite, mas tudo fechado, não achava lugar nenhum, andou para lá, andou para cá, andou a cidade inteira, mas tudo fechado. Interior, vocês sabem que o estilo de vida é bem diferente, né? Mas aí ele teve uma ideia, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir um negocinho para mim, porque não é possível que depois das 7 horas ninguém compra nada na cidade. E aí ele abriu lá uma lojinha de conveniência, e aí vendia lá cigarro, bebida, refrigerante, salgadinho, lanche, coisinha assim de mercearia. E uma coisa assim que o pessoal achou até estranho no início, mas ficava até meia-noite, ficava aberto. E aí foi a ideia que ele teve, e não é que começou a dar certo? Começou a dar certo e começou a chegar o movimento, o pessoal começou a ver que de noite tinha algum lugar para comprar alguma coisa, uma emergência, alguma situação, e começou a dar certo o negócio e foi prosperando. Aí veio o negócio da pandemia, e aí ele começou a fazer o delivery ali naquela cidadezinha, e aí já teve que contratar mais gente, aí já teve que... E daqui a pouco o negócio cresceu que já tinha uns 10 funcionários. Ele se tornou quase que um empresário naquela pequena cidade, de tanto que aquele homem prosperou. Até o dia que falaram, olha, você tem que abrir uma conta no banco. Ele não tinha nem conta, guardava o dinheiro no colchão, debaixo do colchão.
Aí ele foi lá no banco e aí, a papelada lá, e aí o gerente falou, para a gente concluir aqui, para abrir sua conta, assina aqui fazendo um favor. Ele falou, mas eu não posso porque eu não sei ler e escrever, eu sou analfabeto. Aquele gerente olhou para ele e falou assim, mas meu Deus do céu, se analfabeto você tem tanto dinheiro assim, imagina se você soubesse ler e escrever, o que você não era na vida? E ele riu e falou, se eu soubesse ler e escrever, eu estaria batendo no sino da igreja até hoje. Minha gente, tem coisas que a gente precisa aprender na escola da vida. Aquele homem todo dia na mesma rotininha, batendo no sino da igreja, tinha um potencial que nem mesmo ele conhecia. E ele teve que perder o ganha-pão, teve que perder o quebra-galho para poder se lançar naquilo que talvez poderia ser o tudo ou nada da vida dele. E é isso que muitas vezes nós precisamos. Quantas vezes essa pandemia, quantas histórias que a gente ficou conhecendo de pessoas que estavam ali tocando a vida, mais ou menos, e aí veio a pandemia, perdeu o emprego, perdeu isso, perdeu aquilo, mas elas não se entregaram. E aí pensaram em alguma coisa, alguma criatividade que pudessem tirar daquilo algum sustento, algum proveito. Quantas iniciativas, até mesmo aqui locais, eu falo pela nossa paróquia, começou ali a vender um pão de casa em casa, começou a vender lanche, salgadinho, fazer bolo. E devagar essas pessoas estão se encontrando. Isso se chama empreendedorismo. Mas para isso, a gente precisa de ter assim algumas coisas que são fundamentais, são básicas. Porque muitos começaram, mas a grande verdade é que muitos também no meio do caminho se perdem. Porque falta foco, falta organização, falta perseverança. Então, 3 dicas básicas para você vencer na vida. Tem gente que tem o potencial e pode vencer na vida, mas a pessoa nem acredita nisso. Primeiro, inove. Procure o seu diferencial. O que você faz de melhor, que as pessoas elogiam? Poxa vida, isso aqui é o meu diferencial. E é aqui que você vai entrar, é no seu diferencial. É naquilo que você, aqui ó, você faz com paixão. É diferente. É aí que está o seu diferencial. É isso que vai chamar a atenção do seu público. É isso que vai chamar a atenção das pessoas. É naquilo que você agrega, além do que todo mundo já faz. Todo mundo faz igual, mas o seu tem um algo a mais que é diferente. Então, o primeiro ponto é isso, descobrir qual é esse algo a mais que você pode agregar. Segundo, perseverança. Porque tem gente que começa daqui um mês, não está indo do jeito que eu quero, não enriquei, desanimei. Não seja assim, seja perseverante. Você tem que ir, perseverar. E com foco. Foco nesse objetivo. Aquele homem, o objetivo dele era aquele negóciozinho que ele foi agregando, mas ele tinha foco. Porque às vezes a pessoa, se perde porque não tem foco. Gasta mais do que ganha. Não pode começar a ganhar um dinheirinho que aí é churrasco com os amigos toda semana, é cervejada, e aí se perde no meio do caminho. Não. É o básico, é o mínimo. Para sua família, para seu sustento, e o restante é reinvestir. É no foco, é no negócio, é no seu projeto. É isso que tem que crescer. Não é aproveitar antes da hora. Vai ter o momento da colheita, é lá na frente, não é agora. Mas agora você tem que ter ali direcionamento. E
histórias bonitas assim nos motivam a acreditar que é possível. Claro que não é todo mundo que tem o dom de ser empreendedor, que tem o dom de gerir bens, riquezas, de agregar valor aos seus produtos, a estar atento àquilo que as pessoas estão necessitando. Tem gente que é meio assim, gosta de ser assim, empregado a vida inteira, né? Fazer o quê? Tem doido para tudo. Mas que essa história nesta noite possa te inspirar. Você que está desanimado, você que talvez está, né, achando assim que a pandemia tirou o seu chão. Não veja a crise como oportunidade. Veja a crise não como derrota, fracasso, mas como oportunidade de você talvez dar o salto, dar o passo que você estava muitas vezes até pensando nisso, mas nunca teve coragem, né? Então vale a pena a gente seguir em frente nesse novo que Deus nos desafia a cada dia, não é? Não queira ser aí como um tocador de sino da igreja a vida inteira. Deus tem mais para você. Amém? Olá, que bom que você assistiu até aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Que Deus abençoe você.